Hello! Oi, gente. Cara, esse é o primeiro vídeo. Eu sei que eu já postei 3 vídeos, mas esse vai ser o primeiro vídeo que deveria ter sido o primeiro vídeo a ser postado. Mas eu queria postar logo o que eu já tinha guardado, né? Os conteúdos que eu tinha guardado, então eu acabei postando 2 vídeos que eu gravei esse ano ainda, mas que eu nunca tive coragem de postar em público, assim, né? Eu só postei nas minhas redes sociais, no meu Instagram privado. Essa é a minha xícara, linda xícara de café. Enfim, esses 2 primeiros vídeos eu gravei esse ano, sem a intenção de postar. Eu só saquei o celular, quer dizer, o primeiro, né? Eu saquei o celular no meio do rolê e falei assim, tô aqui, né? Vou gravar. Mas literalmente não foi com a intenção de postar. E quando eu editei e eu vi que realmente ficou legal, e eu senti no meu coração que era uma coisa que eu produzi e que eu queria mostrar para as outras pessoas, eu queria publicar, eu publiquei. Antes de publicar, eu fiz uma limpa no meu Instagram, tirei todo mundo que eu achei que poderia me julgar, me criticar, ou por mais que não, a pessoa provavelmente não teria feito nada, ou até teria curtido, eu tirei. E depois, inclusive, eu me arrependi muito disso, porque a grande parte dos meus amigos que eu morria de medo de ver aquilo ali, que eles vissem, na verdade. Gente, desculpa, eu tenho um problema seríssimo com a minha dicção. Então, se alguma coisa sair errada, vocês me perdoem. Eu morria de medo dos meus amigos verem aquele conteúdo, mas ao mesmo tempo eu queria muito que eles vissem. É engraçado, né? Mas acabou que depois que eu postei, até que as pessoas gostaram muito, sabe? Do conteúdo. E muita gente ficou surpresa porque não imaginava que eu teria essa coragem de postar, mal sabem eles, um conteúdo daquele e tal. E depois deles, algumas pessoas ainda vieram me pedir pra gravar mais. Tanto que saiu o segundo vídeo, que foi um rolê bem divertido com alguns dos meus amigos. E o segundo já foi bem mais produzido, porque eu ficava assim, toda hora na minha cabeça, eu preciso superar as expectativas. Enfim. E deixei eles guardados por muito tempo, depois de postar no Instagram, porque eu sempre tive o desejo de criar um canal no YouTube e postar. Então, quando eu decidi criar esse canal, eu já tinha esse conteúdo guardado. E aí eu falei, eu vou postar e depois eu vou seguir minha vida no presente, né? E aí eu decidi postar e vim postando ao longo desse mês. Postei os 2 vídeos. E sem pretensão de bombar. Óbvio que não ia bombar, né? Ninguém me conhece, eu não divulguei esse canal. Por enquanto, só quem tá assistindo esse vídeo sabe que esse canal existe. Por que eu não divulguei? Que inclusive é até talvez o possível tema do vídeo, que é o fato de medo do julgamento, talvez, né? Que é uma coisa ridícula, sabe? É ridículo. Hoje em dia, eu acho engraçado, muitas pessoas têm medo de ser quem são, e eu me incluo nisso, por medo do que os outros vão pensar ou se vai parecer estranho. E é um pensamento tão ridículo, sabe? Mas infelizmente é algo muito presente na nossa cabeça. Tipo, na minha cabeça é algo muito presente. E é algo muito antigo, sabe? Esse medo de ser quem eu sou, ele não vem de agora.
ele vem do ensino médio, sabe? Uma história engraçada, no meu ensino médio, eu tinha uma personalidade que hoje em dia eu acho que era um pouco melhor. Que era uma personalidade natural, sabe? Eu era divertido naturalmente. Eu era... Não, educado eu sou, óbvio, mas tipo assim, eu era um amor de pessoa. Enfim, tudo isso naturalmente, que eu quero dizer. Eu ainda sou assim, mas eu era naturalmente, sabe? Eu era muito amável, sem ter que forçar nada. E não que eu force alguma coisa hoje em dia, mas depois que eu percebi que eu tinha aquela personalidade, na minha cabeça eu falei que eu tinha que melhorar aquela personalidade. Eu criei, digamos, um personagem, um alter ego, que ele deveria ser mais educado, mais carinhoso, mais gentil, mais engraçado, falar menos, gesticular menos, enfim, eu reduzi a minha personalidade a pequenas partes. E eu apaguei uma boa parte da minha personalidade porque eu achei que, não, essa parte aqui não presta. Não que não preste, mas tipo assim, não serve pro personagem que eu tô construindo, sabe? E só que eu não percebi o mal que eu estava fazendo pra mim mesmo, fazendo aquilo. Na minha cabeça ia ser melhor, porque as pessoas iam gostar mais de mim do que já gostavam e tal. E isso eu acho que acarretou alguns problemas pelo fato de hoje em dia eu não ter mais a minha personalidade original, sabe? Parece que eu apaguei ela e não sei se é uma coisa recuperável, não sei. E esse é o assunto, sabe? Por que a gente tem tanto medo de ser quem a gente é, se é até melhor pra gente, sabe? Que é o que importa, sabe? O importante é você mesmo. Seja você mesmo, sabe? Bom, criando essa personalidade que eu criei, eu acabei me afastando de mim mesmo. E com o tempo eu fui aprendendo a me comparar com pessoas que não tinham nada a ver comigo. Nada a ver. Pessoas de outros países, pessoas com condições financeiras opostas à minha, né? E essa comparação foi só aumentando a partir do momento que eu fui me viciando nas redes sociais. Infelizmente, né? Hoje em dia, a gente tá tão preso nas redes sociais que a gente simplesmente não lembra de quem nós somos. Ou quando lembra, a gente volta para as redes sociais para esquecer. E, bom, isso estava acontecendo comigo. Eu estava muito viciado nas redes sociais, na dopamina barata. A dopamina, gente, ela não é uma coisa ruim. Mas quando você ensina o seu cérebro que você pode ganhar recompensas muito rápidas e vicia ele nesse método, é muito complicado para sair disso, né? O vício nas redes sociais, o vício em ficar rolando, vendo vídeos que daqui a minutos você nem vai lembrar, é horrível. Eu estava preso nisso, sabe? Eu acredito que tentando fugir da minha realidade, eu me prendi a esse vício de dopamina, que só piorou minha situação, porque eu me comparava mais ainda e só foi piorando e tudo isso sem perceber, né? Até que há uns meses atrás eu tive um estalo de que eu vi uma frase, até hoje eu lembro, que era como algo só é estranho até dar certo. Alguma coisa assim, eu acredito que alguém já deve ter visto isso, algum de vocês já deve ter visto isso, porque é uma frase que ela é famosa, né? Não foi a primeira vez que eu vi, mas foi a primeira vez que me tocou, assim.
E eu parei pra pensar que muitas pessoas, muitos artistas, antes de estourarem, eles são vistos como estranhos. E isso me fez olhar pra mim que o meu medo de me mostrar pro mundo, para as pessoas que eu conheço, enfim, no geral, né, me mostrar no geral, era o medo de como as pessoas iam reagir, se as pessoas iam achar estranho ou não. Por mais que... O que é ser estranho, né? Eu não me acho estranho, enfim. E isso me levou a olhar pra mim mesmo e olhar pra situação que eu estava. Eu não sei se eu vou conseguir deixar aqui na edição, mas nas atividades do meu celular eu fui olhar que eu tava gastando 9 horas das minhas 24 horas nas redes sociais. E isso é um problema muito sério, porque eu quero criar e não consumir. Mas eu tava sendo um consumidor nato, sabe? Consumindo o conteúdo dos outros, conteúdo esse que daqui a 10 minutos eu não lembrava mais o que eu tinha assistido. Enfim, e na tentativa de recuperar essa autoestima e essa personalidade, eu decidi desativar todas as minhas redes sociais. Foi uma decisão muito difícil de tomar, porque eu sou uma pessoa muito ligada a números. E isso me afeta tanto ao ponto de eu preferir não postar do que não alcançar a quantidade de números que eu quero, sabe? Tipo assim, tira uma foto aqui legal, que pra mim é legal, mas eu posso achar que as pessoas vão achar meio estranhas e nem tantas pessoas assim vão curtir, então eu prefiro não postar. Eu tava nesse nível, sabe? De preferir não postar do que postar e... Enfim, eu acho que vocês entenderam, né? Então eu decidi desativei tudo, Instagram, TikTok, Twitter, tudo. Só fiquei com Pinterest e WhatsApp. E decidi que ia ficar 30 dias nessa situação, que foi... Na primeira semana foi horrível. Porque é automático, gente. Você acorda e quer ver no Instagram o que tá acontecendo. Ou então você... Sei lá, é como ir na cozinha e abrir a geladeira e parar pra pensar, por que eu abri a geladeira? Sabe? É automático, tipo, você de 5 em 5 minutos pegar o celular. E quando isso acontecer comigo, já com as redes desativadas, eu ficava assim, tipo, que porra é essa, Thiago? Sabe? Eu mesmo me policiava. E eu percebi que eu ainda tô um pouco, mas dessa vez agora já reativei as redes 30 dias depois, até mais, já passou uns 35 por aí. Eu tô na cautela, sabe? Enfim, a primeira semana foi horrível, mas aí eu redescobri o YouTube. Foi aí que eu decidi postar os vídeos, né? Foi durante esse tempo. E eu comecei a assistir conteúdos de outras pessoas falando sobre esse assunto e falando que é um fato, você precisa se cuidar. Eu acho que a gente tem que ter esse autocuidado de olhar pra gente e ver, calma, o que tem de errado? Eu tô tendo esse problema, eu preciso arrumar um jeito de resolver. E depois de assistir muitos conteúdos, eu decidi que eu tinha que arrumar alguma coisa pra substituir o cigarro. Alguma distração que valesse a pena, sabe? E eu encontrei nos livros essa substituição. Eu já tô no meu segundo livro em 2 meses. Eu li um livro em 3 semanas ou 2 semanas, que foi O Alienista, do Machado de Assis. Sim, o primeiro livro que eu li foi esse. Não sei se foi uma boa escolha, mas foi um livro que me despertou a leitura. Não sei porquê, mas me despertou a leitura. E me mostrou o que eu gosto e o que eu não gosto de ler. Enfim, tá guardado no meu coração o primeiro livro que eu li. E agora eu tô lendo A Cabana,
porque é um livro que já estava aqui em casa, né? E aí, por esse, né, fato, eu preferi ler. Eu sei que é um livro um pouco religioso e tal. Um pouco não, acho que 100% religioso, mas a história é muito boa, é muito legal. Eu tô gostando de ler, já tô mais da metade do livro, enfim. Eu comecei a entender que eu precisava substituir as redes e o celular, porque, querendo ou não, jogos no celular também. Enfim, eu queria desgrudar do celular. E aí, nesse meio tempo, eu comecei a tentar fazer coisas que eu fazia antes, por exemplo, desenhar, que foi algo que eu parei e hoje em dia, pra mim, é horrível tentar desenhar porque eu fico estressado e os desenhos não saem legais, coisa que não acontecia antigamente. E, enfim, eu não tentei de novo porque eu vi que é algo que eu perdi totalmente a habilidade, né? Talvez se eu fizer uma aula ou algo eu consigo voltar, mas enfim. Mas estou me apegando mesmo à leitura, fiz meditação, foi bem estressante. Sendo bem sincero, foi horrível, mas eu gostaria de tentar de novo. Enfim, estou procurando métodos, estou assistindo muito vídeo no YouTube, descobri que eu gosto de filosofia, de assistir conteúdos de filosofia, estou assistindo muitos vlogs, me inspirando, sabe? Enfim, e estou tentando de alguma forma me reconectar com o Thiago de antes, sabe? E, enfim, e tá sendo uma grande experiência, sabe? Sair um pouco do celular, por mais que agora eu esteja parado gravando, mas de uma forma mais saudável, sabe? Criando algo, que é a minha vontade, sabe? Criar e não consumir. Sempre foi o meu desejo, mas eu acabei me desviando e agora eu vou tentar de novo. Já é a segunda vez que eu criei um canal. Da primeira vez eu nunca postei nada, dessa vez fluiu, né? Enfim. E é até uma coisa que eu pretendo mostrar aqui, mudanças, conversas. Eu quero falar muito por aqui, quero falar sobre coisas que eu acho relevante, dar a minha opinião e ver a opinião de vocês também. Né? Eu quero dar a oportunidade de vocês falarem, por mais que seja nos comentários, mas quero ter um pouco de conversa. Enfim, eu pretendo gravar algumas coisas que eu espero que dê certo, espero que seja legal, espero que vocês curtam, né? Inclusive resenhas de livros, resenhas de filmes, de séries, enfim. Vou tentar, né? E, enfim, gente, é isso. Eu acho que deu pra falar muito, era um assunto que eu tava muito afim de falar, que é a gente precisa ser quem a gente é, porque, gente, não importa se você é estranho, se você é esquisito, se você é assim, se você é assado. No final das contas, você vai viver a sua vida a prol de ter uma personalidade aprovável pela sociedade e no final das contas, você viveu o quê? Você viveu uma vida que não era que você queria ter vivido. Você foi uma pessoa que você não queria ter sido. Então não vale a pena se moldar pelo que você acha que as pessoas vão achar legal ou não. Só seja você mesmo, sabe? Só se esforce para ser feliz, sendo quem você é, fazendo o que você gosta, sabe? E eu acredito que agora, nesse momento que eu tô tentando ser eu mesmo e fazer o que eu gosto e ler um livro, enfim, eu acredito que agora eu vou ser um pouco mais feliz, acredito, né? Pelo menos eu tô gastando meu tempo com algo que pode me fazer feliz e não no TikTok vendo coisas que, enfim, eu acho que eu falei de uma forma que vocês possam entender, né? Espero que vocês tenham entendido a mensagem e não sei se muita gente vai ver isso, mas não tô querendo me importar muito com os números, eu só vou fazer, por mais que alguém veja ou por mais que ninguém veja, eu
só vou gravar e postar e foda-se, sabe? Eu quero fazer o que eu quiser. É isso. Bom, não prometo pra vocês outro vídeo, não sei nem se eu vou postar esse, mas vou tentar. Mas se eu postar esse vídeo, provavelmente terão outros, e eu espero que vocês gostem desse tipo de vídeo. Eu não vou ficar gravando só vídeos assim, eu pretendo gravar vídeos em rolê como eu gravei, mas talvez em um formato um pouco melhor, né? E é isso. Podem esperar o que vocês quiserem esperar, porque eu sou um pouco fragmentado, não sei se eu falei. Eu gosto de fazer coisas muito diferentes, então não vai faltar conteúdo aqui. E é isso. Até o próximo vídeo. Deixem um like se vocês quiserem, se não quiserem também. Enfim. Esse canal não me sustenta, então não vou cobrar isso de vocês. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da conversa. E até o possível próximo vídeo.